Eu fui para Londres o ano passado, participei do Fórum Brasil UK de Democracia, e lá eu conheci diversas autoridades do Brasil e também de fora do Brasil, né? E uma pessoa no palco falou uma frase que me marcou muito. Ele disse: a desigualdade social é uma característica de países com alto índice de corrupção. E a gente já tinha feito 2 anos de evento do Prefeitos do Futuro e não tínhamos abordado o tema de transparência do órgão da CGU, né? Então, essa pessoa é o ministro Wagner Rosário, e me conectei com ele lá mesmo em Londres, né? Falei para ele já como que seria, como que é o prefeito do futuro, ele se interessou bastante. Então, ministro, seja bem-vindo ao grupo. Aqui você encontra pessoas parceiras, somos braço forte para exercer aí toda a transparência possível que tanto o ministro recomenda, quanto a CGU, os órgãos de controle recomendam, para fazer com que a desigualdade social do nosso país diminua cada vez mais. Seja bem-vindo. Bem, Solange, Alexandre, prefeitos, secretários, é uma honra para mim estar aqui, numa iniciativa dessa muito bacana. Se ter aqui muitos profissionais reunidos numa véspera de feriado, às 8 da noite, é uma coisa motivadora, porque a vida acontece nos municípios, né? Por mais que a gente esteja aqui, a vida acontece, as pessoas vivem nos municípios. A sociedade cada vez mais é mais exigente, cada vez mais ela busca ter acesso a melhores políticas públicas, a informações, a detalhes que antigamente a população não tinha muita atenção, né? Isso tem um resultado muito grande, porque a exigência em cima do trabalho dos senhores e das senhoras é muito grande, e principalmente no âmbito público, onde a gestão é completamente diferenciada. Nós temos essa época agora aqui no governo federal, pela característica do atual governo, uma quantidade muito grande de pessoas que elas são oriundas do mercado privado, e todas comentam comigo a mesma coisa: olha, como que minha vida era fácil lá fora, como que é mais fácil gerir uma empresa do que gerir um órgão público, né? Nós temos uma infinidade de normas, uma infinidade de leis, às vezes existe uma inversão da hierarquia das normas, porque às vezes um decreto ou uma portaria vale mais do que um princípio constitucional. Então, dentro de todo um cenário desse, de às vezes insegurança, incerteza, é o cenário que o gestor público ele assume compromissos e passa a ter que gerir. Somado a tudo isso que eu falei, a todas essas dificuldades, você enfrenta ainda, no meio disso tudo, uma pandemia que traz uma situação jamais vista no nosso país. Eu estava agora em reunião no STF, conversando com o doutor Sérgio, que é assessor do presidente do STF, ele estava comentando comigo: Wagner, tivemos recentemente outras epidemias no país, como foi o caso do H1N1, mas nada semelhante a isso do que a gente está passando agora. Né? Para vocês, um impacto enorme dentro dos municípios, em termos de arrecadação, recursos chegando fora de um plano, com vocês tendo que aplicar esse dinheiro no momento em que os valores, os preços de mercado estão completamente alterados, onde nós temos uma busca mundial pelos mesmos produtos, que, devido a um comportamento mundial de cadeias globais, eles tornam isso aí cada vez mais difícil. Num país continental, então, assim, acho que não tem nem mais coisa para piorar a situação do que isso tudo que eu coloquei, né? Aí eu entro um pouco no qual é o papel da CGU no âmbito do Poder Executivo Federal. Bem, a CGU ela é o órgão que trabalha dentro de
Nós temos 5 grandes áreas na casa, e essas áreas representam bem o que a gente atua. Depois eu entro especificamente no interesse dos municípios. A primeira área nossa é a gênese, nossa origem. Ela é auditoria, né? Não uma auditoria voltada para detectar problemas e tentar bater em pessoas, não. A auditoria ela tem por fim analisar programas de governo, analisar planos, analisar a estratégia do governo e tentar trazer melhorias para essas atuações. Aqui a gente faz na União, e eu imagino que deve ter algum órgão, dependendo do tamanho dos municípios, que tem essa responsabilidade mínima de tentar fazer uma análise dos planos existentes, dos programas, para que vocês possam aprimorar. Sempre a ideia da auditoria é agregar a gestão, é você trazer informações. Muitas das vezes a auditoria consegue te trazer informações que você vai melhorar muitos programas. Você mostra sobreposição de programas, má aplicação de recursos e uma série de coisas. Esse é o primeiro ponto, são as auditorias realizadas. A segunda grande área que eu cito aqui é a área de corregedoria. A área de corregedoria, por mais que ela seja conhecida por uma área só de aplicação de sanções, não só sanções a funcionários públicos, mas também a empresas, né? Essas corregedorias elas funcionam também com um aspecto preventivo muito grande da União. Então, ou seja, se você desenvolve muitos processos disciplinares sobre o mesmo fato, é óbvio que você precisa, a partir dessa informação, trabalhar preventivamente para evitar que isso ocorra. Não adianta ficar abrindo processos repetidos sobre as mesmas coisas contra pessoas físicas ou jurídicas e não tomar nenhum fato, não tomar nenhuma medida para evitar que esse problema ocorra, né? Então, tem muito essa pegada de prevenção. A outra área que é basicamente prevenção da casa é a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, que ela tem missões bem específicas. Dar transparência às informações, isso é importantíssimo dentro do que a gente vai tratar aqui hoje. E o segundo ponto, além de dar transparência à informação, é trabalhar com o programa de integridade do governo federal. Esse conceito de integridade vindo do ambiente privado, ele vem se propagando dentro da administração pública, né? A gente começa a trabalhar com conceitos, tentar trabalhar a mudança de cultura das instituições. Vocês aí, como prefeitos, como secretários, vocês têm suas estruturas que possuem características específicas. Muitas das vezes vocês têm que trabalhar com esse grupo de pessoas. É difícil recrutar pessoas preparadas. Se já é difícil na administração pública federal, tenho certeza que isso piora na municipal, você conseguir puxar pessoas com expertise dentro da área pública e tentar mudar a cultura dessas pessoas, trabalhando com gestão de riscos, trabalhando com uma divulgação da ética nesses locais, com uma série de pontos que fazem uma mudança interna e permitem que o trabalho atinja seus objetivos. Então, esse programa é um programa que a gente está tentando trabalhar bastante, vamos falar um pouco mais dele durante o bate-papo. A outra área é a ouvidoria, que é uma área essencial. Muitas das pessoas enxergam a ouvidoria somente como uma área que você coloca lá um telefone ou um canal de comunicação na internet, onde o pessoal fica reclamando e fazendo suas manifestações de ouvidoria. Mas o que a gente tem, estudando esses dados que vêm da ouvidoria, muitas informações são importantes. Nós chegamos a fazer aqui, teve até uma briga entre áreas na CGU, que a gente começou a chamar uma avaliação de políticas públicas com base na ouvidoria. O que era isso? A gente filtrava as informações de ouvidoria, de reclamação, de uma série de coisas sobre cada programa de governo, e aí nós começamos a estudar o seguinte: o que as pessoas reclamam desse programa de governo? O que elas apresentam de problema? Né? Quais são as principais reclamações? E quando a gente cruzava essas reclamações com resultados de auditoria, normalmente os dados batiam. Onde a gente detectava problema na auditoria era onde tinha mais reclamações do sistema de ouvidoria. Então, o sistema de ouvidoria ele tem uma capacidade de te trazer bastante informações, seja nesses critérios de elogios, de reclamação, seja também nos aspectos de denúncia. Às vezes chegam denúncias que permitem que você apure problemas dentro da sua área de atuação que você não consegue detectar no dia a dia.
A última área que eu cito aqui, que é uma área muito mais específica, que eu não vou tratar aqui hoje, é a Secretaria de Combate à Corrupção. Essa trabalha com mais áreas investigativas, mas ela também traz informações interessantes para o nosso lado na área de formações estratégicas. Ela não trabalha só com investigação. Ela também tem um papel de formações estratégicas, onde ela trata muitos dados e traz para a controladoria. Bem, esses são a nossa grande atuação. Então, eu vou tentar entrar nesses assuntos dentro da especificidade que cada prefeitura tem. Bem, estamos nessa situação e vocês estão recebendo recursos. Eu fiz um levantamento aqui hoje. Entre março, normalmente, todos os recursos transferidos da área de saúde para vocês, principalmente os recursos de alta e média complexidade, do bloco de alta e média complexidade, e de assistência básica, eles somam uma transferência do governo em 2019 de 4,9 bilhões para todos os municípios por mês. 4,8, 4,9 bilhões por mês. Nesses primeiros meses, agora até abril, nós já transferimos 5,5 bilhões por mês. Esse incremento de 3 bilhões praticamente são recursos extraordinários que foram relativos ao Covid. Tá? E aí eu faço a primeira observação, praticamente toda a transferência feita para os municípios foram feitas no bloco de custeio. Então, se eu pudesse dar a primeira recomendação para vocês, é a seguinte: não utilizem os recursos excepcionais do Covid para aquisição de despesas de capital, como obras e equipamentos e esse tipo de coisa. Utilizem dentro do plano de vocês os recursos do bloco de investimento, que já está sendo transferido para o Covid, e aplicar diretamente em material de consumo. Aquisição de máscaras e de outros equipamentos que possam auxiliar, de outros produtos que possam, equipamentos não, que possam auxiliar vocês dentro dessa atuação. Isso é uma coisa importante que eu pedi para a equipe levantar. As transferências, elas estão todas concentradas no bloco de custeio. Estão recebendo lá na mesma conta vinculada, específica. Então, eu acho que esse é um ponto específico. Outro ponto específico que eu acho que vai facilitar tanto a prestação de conta de vocês, quanto a transparência dos dados e a confiabilidade da população, é vocês procurarem fazer o que nós estamos fazendo aqui no governo. Aqui a gente criou um programa de trabalho específico para o Covid e, basicamente, eu consigo filtrar hoje, dentro da aplicação, os recursos que estão sendo aplicados especificamente no Covid. Porque se você mistura tudo, para depois você separar para ver o que é Covid e o que não é Covid, é complicado. Mas se você já cria um marcador específico previamente, fica mais fácil depois, você vincula. Um outro ponto, isso é importante no controle desse recurso, porque depois você vai ter que prestar conta. É que nem quando a gente perde a conta da nossa conta bancária e depois a gente quer separar do que a gente gastou em quê, depois que você olha aquele extrato, você está com uma loucura ali. Mas se você cria um marcador específico, torna mais fácil depois você agrupar essas despesas. E, no caso, agrupando essas despesas, seria bom que vocês dessem transparência disso dentro dos portais. Quem não tiver portal, dentro de um quadro da prefeitura, conforme a necessidade, para que a gente possa realmente ter esses dados bem separados e bem claros para a população. Vamos lembrar que o conceito que nós temos de transparência não é um conceito simplesmente de jogar dados para as pessoas olharem. O conceito de transparência é mais amplo, é um conceito que ele pega desde o fornecimento da informação ao cidadão, ao cuidado de que essa informação vá numa linguagem cidadã, ao cuidado de que você promova medidas para que aqueles que vão absorver a informação tenham condições de absorver aquela informação, seja através de capacitações, do pessoal que trabalha nos conselhos ou da própria população em geral. Sobre esse assunto, eu até queria colocar, nós temos aqui dentro da CGU um programa que nós lançamos, se vocês forem na nossa página lá da CGU, vocês acham, chamado Time Brasil. O Time Brasil ele é um programa que é transparência e integridade em municípios e estados. Por isso que é Time Brasil, transparência e integridade em municípios e estados. Qual é a nossa ideia?
Ali tem uma autoavaliação da situação de integridade, envolvendo vários aspectos de integridade, transparência, correção. Tudo isso você pode fazer uma autoavaliação da sua prefeitura. Ali você vai identificar suas fragilidades e você vai escolher o que a CGU pode te ajudar. Não tem nenhum plano que você é obrigado a trabalhar com a gente. Se você vai trabalhar, se você quiser. Já tem um questionário de autoavaliação pronto. A gente já tem para cada área dessa que vocês vão analisar se vocês precisam ou não de um apoio. Para cada área, a gente tem cursos prontos online, a gente tem minutas de legislações que permitem que vocês implementem esses planos. Então, são facilitadores que a gente pode fechar uma parceria dentro do Time Brasil, na escolha de vocês. A CGU não quer impor nada. Se você achar, olha, fiz minha autoavaliação, fiquei mal em 3 itens, mas eu acho que eu só preciso da ajuda de vocês em 1. Sem estresse, a gente entra conjuntamente dentro desse apoio para que a gente possa desenvolver isso. Mas eu trago essa importância da transparência das informações. Aqui no governo federal, eu dou o exemplo do que a gente fez. Eu comecei a reparar que o governo estava dando transparência aos dados, cada um na página específica de algum ministério. Então, vou dar um exemplo claro. Se vocês entrarem no site da Secretaria-Geral da Presidência da República, lá vão estar todas as normas, projetos de lei, MPs que o governo editou no Covid-19. Está lá tudo. Mas o cara tem que ir lá na página da Secretaria-Geral. Se ele quiser saber das licitações que o Ministério da Saúde fez, ele ia ter que ir lá na página do Ministério da Saúde, procurar lá licitações. Se ele quiser saber quanto de dinheiro o governo já aplicou, até semana passada o governo já tinha empenhado 140 bilhões de reais, 142 bilhões, que a gente já tinha empenhado os 98 bi do, entre aspas, Corona Voucher, aí, que o pessoal está chamando, que ele ficou em 98 bi e teve agora um aumento de 25 bilhões nesses gastos. Ele vai chegar a 123, mais ou menos. Então, o cara tinha que ir lá no portal da transparência. O que a gente fez? A gente criou um portal único e começou a puxar o link desses portais para que a pessoa consiga procurar todas as informações num único local. Seja ela informações de número de pessoas infectadas por estado, a gente botou tudo. Orçamento, despesa, licitação, orientações, normas, numa página única. Na verdade, eu mantive lá nos seus locais originais, só fiz um link, o cara clica e ele vai para a página de origem. Então, são maneiras que a gente pode tentar incrementar a transparência dentro desse momento e trazer mais participação da sociedade. Mesmo porque vocês têm a exata noção da dificuldade de se aplicar recursos. Hoje a gente vai, provavelmente vocês vão comprar os itens relacionados ao Covid a um valor muito fora de mercado. Muito fora. Se a gente está comprando na União com uma escala maior, eu imagino que nas prefeituras a situação está pior ainda. Então, é bem difícil isso. Então, quanto mais vocês consigam dar transparência, joguem esses dados de forma aberta. Até fazendo, você pode inovar. Eu dei uma ideia, por exemplo, no Ministério da Saúde, faz o seguinte, faz tua compra cara, joga no site e coloca assim, quem der menor preço a gente contrata. Coloca lá uma chamada lá e pelo menos ninguém vai poder te acusar de você estar querendo comprar mais caro, porque nesse momento tentem ao máximo, eu fui lá no Delog, que é a área que faz as compras do Ministério da Saúde, conversei direto com o servidor responsável. Falei para ele, o grande segredo que você tem que fazer aqui agora é motivar suas decisões e colocar todos os seus passos no processo. Vou dar um exemplo claro aqui. Uma das aquisições que eles estavam fazendo lá, eu não lembro qual era o item de cabeça agora, o menor preço ele estava, se não me engano, R$ 2,50 e o maior R$ 15. Até R$ 8, nenhuma empresa, que já tinha umas 6 empresas cotadas até R$ 8, porque as cotações iam de 2,50 a 15, até R$ 8, nenhuma empresa conseguia se comprometer a entregar o produto no prazo. E ele estava comprando a 8, que era o primeiro preço que se comprometia. Aí ele me perguntou, Wagner, o que eu faço? Eu falei, cara, anota as ligações, horários, se puder, grava. Assim, se cerque
de cuidados, para que depois não venha um órgão de controle e falar qual é a prova, por que você comprou de 8 e não de 2? Agora está muito claro, de 2 não assumiu o compromisso, mas tem que estar documentado. O cara tem que botar lá no papel que ele não entrega para que a pessoa não sei. Esses dados, você trabalhando com esses cuidados, você consegue muito prevenir problemas para o futuro, né? E aí eu entro em outro ponto importante que eu acho que os prefeitos podem fazer isso a um custo baixíssimo. Imagino que pela própria característica dos senhores, só dos senhores e senhoras estarem aqui nesse momento, com paciência de me ouvir, na busca de uma gestão melhor das prefeituras, nós temos uma coisa importante que é a gente fomentar a participação do cidadão. No Brasil, muita coisa, a gente fala muito de democracia e parece que a democracia se resume ao voto. O voto é um pedaço da democracia. A democracia é muito mais do que isso, é a participação social. E essa participação social que vai gerar o que a gente mais precisa hoje, que é a confiabilidade da população nos seus gestores. Hoje vocês já assumem uma prefeitura, uma secretaria, com a desconfiança de que vocês vão desviar dinheiro. Essa é o pensamento normal da sociedade. Para você ver, eu sou um gestor público, que eu faço gestão da CGU, mas eu sou um órgão de controle, não sou visto bem com o cara que faz gestão. Certa vez eu fui dar uma palestra no Espírito Santo, e os voos de Brasília para o Espírito Santo não são muito bons. E eu fui num voo da Gol, que sempre faz escala ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou no Rio. E aí, quando eu estava dando a palestra, rolou um boato no meio da palestra toda, que eu estava dando lá no meio da... Tinha um amigo meu na assistência, e ele veio me falar, Wagner, pousou naquele dia uma aeronave da FAB para quase 80 lugares. Pousou lá, fez um pouso no Espírito Santo, provavelmente fez um plano de voo, que passou por lá, pousou para decolar de novo. E alguém tirou uma foto e espalhou lá, dizendo o seguinte, olha só, o ministro fala sobre controle de gastos, não sei o quê, mas ele pegou um avião de 80 lugares só para vir aqui falar, ele sozinho. Eu nem sabia, porque parte-se de um pressuposto de que você vai utilizar mal o dinheiro público, de que você... Então, quanto mais a gente se cercar de cuidados, é melhor, porque a mudança de consciência da sociedade, ela vai acontecer pelas nossas ações, e não vai ser no curto prazo. Vai ser com a melhoria, vai ser com uma iniciativa dessa de prefeitos do futuro, que consigam tornar as cidades mais inteligentes, mais participativas, com ideias como eu vi, por exemplo, o prefeito lá de Caxias do Sul, que colocou as obras que ele tinha que fazer, ele colocou em transparência, fez uma votação na cidade para que as pessoas escolhessem o que elas mais queriam. Assim, são iniciativas, às vezes, que trazem ideias, que dão transparência, dão ideia de participação popular. E, nesse momento, uma das coisas que eu falo para vocês é a ouvidoria. Vocês abrirem ao máximo um canal com o cidadão. Nesse ponto, o que eu posso ajudar vocês, não sei se todos já conhecem, mas é sempre importante falar, nós desenvolvemos aqui uma ferramenta chamada Fala BR, é a junção do nosso antigo EOUVE com o ESIC, ou seja, nós tínhamos um sistema de ouvidoria e um sistema de informação ao cidadão, onde o cidadão pedia informação ao Estado. Nós juntamos esses dois sistemas no único local, porque o cidadão tem dificuldade de entender dois sistemas, quanto mais ele fizer suas atividades no único local, melhor. Então, ali, você pode pedir informação, reclamar, denunciar, fazer tudo. Esse sistema a gente cede gratuitamente para as prefeituras, você não precisa gastar dinheiro adquirindo o sistema de ouvidoria e de acesso ao cidadão, já está todo pronto para se adaptar à lei, para se adaptar às leis de ouvidoria, a lei do direito do usuário de serviço público, a 13.460. Então, todos esses materiais nós temos aqui disponíveis para ajudá-los. Eu acho muito importante a utilização dessas ferramentas
na vida normal de vocês, mas também nesse período de Covid. Hoje eu dei uma olhada, eu tenho um relatório diário que eu recebo, vou até abri-lo aqui no meu celular, sobre as manifestações de ouvidoria nessa situação do Covid-19. Então, se eu pegar aqui, se não me engano, nós já tivemos até o dia de hoje, até as 17 horas de hoje, do início da pandemia até hoje, nós tivemos 12.113 manifestações de ouvidoria específicas de Covid-19. Envolvendo 228 órgãos e entidades, são 3.765 solicitações, 3.589 comunicações ao governo, 2.318 reclamações, 1.531 sugestões, 773 denúncias, 109 elogios. E isso é importante, trabalhar esses elogios, porque é difícil o serviço público ser elogiado. A gente mandar para aquela área, mostrar que o cidadão está se preocupando, isso motiva a equipe. E 28 manifestações de simplificação, onde o cidadão sugere uma simplificação do serviço público. Eu estava dando uma olhada, praticamente as recomendações dos cidadãos, a gente já tinha atingido, as medidas que o governo tomou, atingiu 53% das manifestações dos cidadãos. Os cidadãos apresentavam pedidos ao governo e as nossas ações já atingiram 53% desses pedidos, o que faz que a gente consiga trabalhar mais especificamente. Eu fiz uma coisa até interessante, uma iniciativa que a gente fez agora, nesse período do Covid. Eu pedi para a minha equipe entrar em contato com Transparência Internacional, Transparência Brasil, outros, pessoal da sociedade civil organizada em geral, para que eles manifestassem assim, do que a gente está dando transparência, o que você está sentindo falta. Então, eles fizeram uma lista de coisas que eles queriam. Ontem eu encaminhei um ofício ao Ministério da Saúde falando, olha, se você me entregar esses dados, eu dou transparência. Então, eu consigo interagir com a sociedade, saber o que a sociedade quer, porque não adianta nada dar transparência do que os outros não querem saber. Então, eu acho que esse tipo de iniciativas são iniciativas importantes para que vocês tenham sempre uma interação maior com a sociedade, um reconhecimento maior. E isso, com certeza, faz com que a sociedade, estando mais próxima da decisão, as críticas diminuam. Então, eu acho que essa atuação conjunta de participação da sociedade, transparência e cuidado na aplicação dos recursos públicos, ele é o ponto essencial. Eu tenho feito uma coisa, e aí eu dou a última sugestão aqui e abro para a gente bater um papo aí, ouvir as perguntas. Eu acertei o seguinte com o Ministério da Saúde e com os outros ministérios que estão gastando. Por mais que a gente fale de Covid, a gente fale de saúde, o recurso, o local que a gente está gastando menos aqui em Brasília, no governo federal, é no recurso da saúde. Por quê? Porque o grosso do gasto ele está nos benefícios sociais. São 120 bilhões no Corona Voucher, são 50 bilhões para reforço de folha de pagamento, mais 30 bi para empréstimo a empresários. Então, assim, a gente tem que fiscalizar essa quantidade, mas o grosso ele está no benefício social. Então, a gente está fiscalizando previamente. Por exemplo, recebia 3 dias atrás toda a base, essa base completa dos pagamentos que nós já realizamos. O governo está chegando perto de 50 milhões de pessoas que já receberam o benefício e estamos cruzando com diversas outras bases para pegar pessoas que não necessitam. Pessoas que, por exemplo, a gente cruza numa base e verifica que o cara está recebendo R$600 e no Renavan eu chego à conclusão que ele tem um carro de 250 mil. Acho que alguém que tem um carro de 250 mil não está com dificuldade agora para receber R$600. Assim como outros cruzamentos importantes que a gente faz, com CAGED, por exemplo, verificando se essa pessoa está empregada, consta da folha de algum local, ou se tem algum outro benefício que o impede de receber esses valores. Mas em relação à saúde, aí eu faço, caso vocês tenham controladoria, algum órgão de controle, ou que não tenham, que façam isso com a advocacia que vocês tenham pública aí, a gente
analisar previamente as licitações, porque as licitações estão acontecendo com dispensa. Então, o que eu tenho feito é analisar as licitações previamente, apresentar riscos ao gestor e ele já resolve esses riscos antes da licitação. Dá para fazer um trabalho bacana. Aqui, por exemplo, eu acertei em Mandetta, à época, ele mandava para cá 8, 9 da noite o processo, no outro dia, 10 da manhã, estava na mão dele. Eu não entrava muito em discussão de preço, porque eu sei que agora eu não vou conseguir chegar a um acordo de preço, mas eu mostrava para ele, ó, Mandetta, esse contrato está com tal fragilidade, cara. Resolve isso. Eu vou dar um exemplo agora. Eu acabei de receber uma demanda, antes de vir para a reunião, recebi uma demanda do Estadão. O governo ele ia fechar uma compra de 15 mil respiradores, se não me engano, estava 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. A empresa, o Mandetta me ligou desesperado. Wagner, eu estou aqui com um senhor parado à minha frente. O nome dele seu... Como é que era o nome dele? Seu Santos. Tinha que ser o nome desse, né? Só Santos para resolver. Seu Santos. A empresa dele, acho que faturava 200, 300 mil reais por mês e ele chegou lá para fechar um negócio de 12 bilhões de reais. Aí nós falamos, seu Santos, eu vi que a sua empresa vende do alfinete ao foguete, mas só coisa pequena. Como é que o senhor vai me entregar 15 mil respiradores? Aí ele falou, eu tenho contato em Macau, lá na China, e eu vou entregar os 15 mil. Só que eu tenho algumas exigências do governo. Qual foi? Eu quero 400 milhões na minha conta no dia do embarque. Quando parar aqui no Porto de Santos. Lá para o produto sair da China, o pagamento é adiantado. Se a gente pegasse as normas de licitação, nenhuma delas nos amparava. Mandetta me ligou, fui para lá correndo. Falei, Mandetta, assina. A gente vai dar um jeito de mandar a gente para lá para ver se ele está embarcando e isso a gente só paga adiantado se ele embarcar e os órgãos de controle assinam conjuntamente aquilo. Você não tem outra coisa a fazer, porque esses respiradores eles não são para o governo federal, eles são para as prefeituras, eles são para os estados, eles são para o... E acabou que deu para trás. Depois eles prometeram entregar em 30 dias, com 10 dias, seu Santos procurou dizendo que acha que o negócio tinha furado. Então, são riscos que nesse momento nós vamos viver e que eu recomendo aos senhores chamar os órgãos de controle previamente para que eles possam fazer parte da decisão. Quanto mais você envolver esses órgãos de controle, menos riscos os senhores estarão expostos nesse problema. Então, eu acho que tentei aqui meio que resumir uma atuação ampla que o órgão de controle pode ter no apoio aos senhores nesse momento. E estou pronto aqui para perguntas, só não fazer pergunta difícil que eu não saiba, mas fazendo perguntas simples, eu estou aqui pronto para ouvir e tentar ajudar. Legal, ministro. Obrigado, Wagner, pela explicação clara, direta e simples. A gente, dos prefeitos do futuro, é desse jeito. Os nossos encontros são quinta, sexta e sábado, das 8 às 18. Então, não é qualquer um. A gente fala que para ser um prefeito do futuro não pode ser qualquer um. E tanto é que nossos eventos geralmente têm 100 prefeitos no máximo, porque, infelizmente, é para poucos mesmo. E para estar aqui véspera de feriado, quero nominar alguns, só para você saber que a gente está com prefeito de todo o Brasil, prefeitos e secretários, né? Então, eu vou nominar o Antônio do Amazonas, o Cleodásio do Ceará, a Daniela de São Paulo e a Daniela e a Carla, elas representam grupos. A Daniela é presidente da associação de quase 100 municípios com vocação turística e provavelmente deve estar passando bastante necessidade nesse momento. O Francis, prefeito de Cáceres, no Mato Grosso, meus sentimentos, Francis, a gente viu que você perdeu a sobrinha essa semana por Covid. Hoje eu perdi um tio que mora em Minas, também por suspeita de Covid. Então, agora vai começar a chegar provavelmente perto da gente. São outros problemas que a gente vai ter que aprender a administrar.
Continuando aqui, a Carla Batista, que é do Maranhão e presidente de um consórcio que fica ali na região do Maranhão, Tocantins e Pará. Quem sempre está aqui com a gente, o Tarcísio, do Paraná, na cidade de Paysandu, próximo a Maringá. Bom, deixa eu passar para a Sol também, que acho que ela deve ter algumas perguntas. E os prefeitos, como a gente está fazendo um pouco diferente, geralmente a gente deixa o microfone aberto. Para a gente não ter muito ruído, chama no chat ou chama no grupo, para daí a gente passar as perguntas. Eu acho que vale a dica do Wagner em relação à política de boas práticas que a gente tem. Coloque no grupo essas situações de repente, um fornecedor com preço abusivo, para que a gente faça circular no grupo essas informações que o governo federal teve problema com relação a isso. A gente, ministro, nós temos patrocinadores no evento e a gente fala em cima do palco. O senhor não sabe o quanto que a gente é assediado para levar fornecedor para conversar com o prefeito com proposta que a gente ganhe comissão por estar fazendo essa ponte. E toda vez que a gente vai fazer algum evento, a gente nomina os patrocinadores do palco e pergunta: a gente cobra alguma comissão de vocês para vender para os prefeitos ou para oferecer para os prefeitos? Porque o nosso foco é o prefeito. Quando eu recebo comissão de alguém, eu troco o lado da mesa. Então, como o nosso trabalho é junto com os prefeitos, a gente sempre tem esse cuidado, inclusive dos patrocinadores das empresas que vendem, não só os prefeitos. Acho que é um trabalho de educação de toda a cadeia, né? E aí a gente tem esse cuidado. Sol, eu estou tentando te desmutar, desmutei. Fica à vontade para fazer a sua pergunta, a sua consideração. E os prefeitos que tiverem pergunta, chama no grupo, chama no chat. Eu acho que o chat está desativado. Está liberado, pode falar. Tá. O chat está liberado? Aqui para mim está desativado. Acho que entrou. Tá, eu vou liberar aqui. Mas pode fazer. Então, eu queria também comentar com o ministro, Wagner. Nós temos aqui também o vice-presidente da Associação dos Controladores Internos lá do Ceará, que é o Cleodásio. E uma das coisas que eu ouço muito o ministro falar, que eu acompanho o ministro nas redes sociais e no YouTube também, é sobre os controladores internos efetivos, né? O quão importante é termos, dentro das prefeituras, os controladores internos efetivos, né? Então, queria que o ministro destacasse a importância dessa efetividade. Sim. Os controles internos, eles, se bem utilizados, eles são muito importantes para o gestor público. Primeiro, porque é quem vai conseguir, um pouco fora da política, observar essas políticas públicas de uma maneira mais crítica. Ele vai tentar trazer, olha, você está pautando suas políticas com indicadores, você tem esses pontos de controle para verificar se elas estão respondendo, se vai ter que ter uma mudança de caminho. As políticas que estão sendo criadas, elas seguem o objetivo específico. Eu vou dar um exemplo claro aqui para a gente não ficar muito teórico. Se a gente pegar o seguro-defeso, e aqui eu não estou sendo nem a favor nem contra o seguro-defeso, estou fazendo um comentário sobre a política. Ela é uma política de uma vertente ambiental. Você quer preservar determinadas espécies de peixe. Para isso, você proíbe, num período de reprodução desses peixes, a pesca. Com isso, você consegue permitir que esses peixes tenham a sua reprodução normal e depois eles sejam pescados num período fora do defeso, né? Passados aí muitos anos de aplicação da política, quando nós fomos avaliar a política tem vários problemas, mas um dos problemas que a gente verifica é o seguinte: não se sabe hoje se essas espécies que foram planejadas ou que foram identificadas para que elas fossem preservadas, se elas realmente têm trazido, a política tem trazido a resposta que se espera. Em alguns casos, você está com a política pagando e o peixe continua correndo risco de extinção. E aí você pergunta, cara, que a gente não consegue controlar direito. Então, assim, você está pegando 2 bilhões, 3 bilhões de reais ano, investindo numa política que ela não dá o resultado que você esperava,
você vai continuar nisso para quê? Ou você muda a política, ou você faz... Eu não estou aqui criticando se a gente deve ou não fazer o defeso, mas o problema é que a estratégia traçada não está trazendo resultado. E mais, ela deixou de ser uma política com uma vertente ambiental e foi para uma política com uma vertente social, porque praticamente aquelas pessoas dependiam daquele dinheiro já para viver naqueles períodos. Então, são atenções que nós temos que ter, que às vezes o órgão de controle traz essa informação para que você, tomador de decisão, tome a melhor decisão possível. Então, essa atuação, inclusive, atuando previamente, procurando identificar os principais problemas nas gestões. É difícil você fazer gestão e estar atento a problemas. Você tem que ter uma área ligada nisso. Então, agradeço a Solange pela colocação, a importância de ter controladores, de ter uma equipe mínima. Claro, eu não quero que vocês montem uma estrutura de CGU dentro das prefeituras, mas vocês têm como montar uma estrutura que, com investimento pequeno, pode trazer resultados significativos. Eu vou dar só os números da CGU aqui. A gente custa a União, a CGU custa a União 1,1 bilhão de reais ano, atualmente. Nós temos um número que, se analisado isoladamente, talvez ele seja ruim, mas eu vou tentar explicá-lo. A CGU ela tem a proporção orçamento, pagamento de pessoal, é a maior de todos os órgãos, de todos os poderes do país. Se a gente fizer uma comparação, quase 92, alguma coisa por cento do nosso orçamento é pagamento de pessoal. Aí você vai falar, coisa horrível, mas é porque a gente gasta muito pouco. O que a gente precisa aqui? Os nossos servidores dependem de quê? Capacitação, sistema e diária e passagem. Eu tenho que manter o cara pronto, porque quando você vai, por exemplo, quando a gente vai auditar uma Petrobras da vida, você senta só com doutores. Não adianta eu pegar um auditor aqui que lê um manual de auditoria e mandar lá na Petrobras que ele vai apanhar lá que nem um... Porque ele vai ter os maiores especialistas do assunto da área de petróleo e gás que vai botar ele no bolso. Então, eu tenho que pegar o cara aqui e mandar ele para o exterior para fazer curso na área de petróleo e gás, se especializar, voltar, correr o risco dele fazer o curso fora. Quando voltar, passa 2, 3 anos, ele pede as contas e é chamado pelas empresas. Mas são as coisas que a gente vai fazendo. Dentro das prefeituras, que talvez não tenha uma complexidade de uma Petrobras, de uma Nuclep, de uma área nuclear dentro, vocês vão ter outros tipos. Trazer um grupo mínimo que faça essa visão, ele vai trazer muitos resultados positivos. Então, a gente aqui, a gente investe 1,1 bilhão por ano, e ano passado, só de benefícios financeiros, sem acordo de leniência, sem nada, só os benefícios dos trabalhos de auditoria bateu em 12,7 bilhões. Né? É muito dinheiro. No ano anterior tinha batido 6, 7 bilhões. Então, assim, é como se você botasse a cada R$1 que você coloca, volta 6, 7. Então, isso é muito importante e acho que esses números podem motivar os senhores e as senhoras a implementar uma controladoria efetiva dentro do tamanho justo que a prefeitura, sem excesso, sem gastos excessivos. Se vocês conseguirem focar por materialidade os principais pontos, eu acho que a controladoria tem muito a trazer para vocês. Show. Legal. Tem uma pergunta. Tem 2 perguntas que eu vou juntar em uma, que uma responde a outra e o ministro acho que pode complementar. O controlador interno do município de Oeiras, no Piauí, ele disse que chegou atrasado e pediu para que dissesse com que poderia gastar ou não o dinheiro liberado para a Covid. E aí, logo em seguida, tem o Alan, que ele pergunta se, mediante autorização dos conselhos municipais, pode haver a utilização dos recursos do custeio em investimento, porque diz que em locais, equipamentos como tomógrafos vão ser essenciais nesse momento. Então, respondendo à pergunta anterior, seria só no custeio, do município de Oeiras. E agora, essas 2 perguntas juntas. Vamos lá. Gostaria de ter a resposta
agora na ponta da língua para isso aí. Olha, vocês têm um risco, pela transferência, pegar um cara mais crítico, o cara é botar um desvio de finalidade, porque realmente os recursos foram no bloco de custeio. Talvez o que vocês podem fazer é fazer um questionamento ao Ministério da Saúde. Olha, eu não estou precisando de material. Eu tenho uma característica, característica do Wagner, que se o cara comprova que o recurso foi aplicado dentro do que, principalmente um recurso extraordinário desse, uma pandemia, no que era mais importante para o momento, faça. Agora, vocês têm planos já de saúde que estavam em andamentos, que eu imagino que já existia uma previsão de compra desses produtos. Se vocês puderem utilizar esses recursos que já estavam no plano para compra, melhor. Né? Porque eu imagino que se o município é pequeno, eu não sei o tamanho de Oeiras no Piauí, mas Piauí foi um dos estados que eu dei uma olhada por alto nos recursos repassados. Se não me engano, Piauí tem 224 municípios. Né? Ali, Oeiras, eu não sei o tamanho, não deve ter recebido muito dinheiro da cota de Covid, porque o cálculo feito foi em torno de R$ 2 a R$ 5 de transferência per capita, né, dependendo do local. Então, eu peço, se você puder tomar o cuidado, aí o nosso colega controlador interno, e tentar verificar se não é possível comprar esses equipamentos com recurso disponível do bloco de investimento, porque as transferências do bloco de investimento estão sendo feitas até o dia 5 de cada mês normalmente, eu te recomendaria optar pela opção de utilizar os recursos que foram no bloco de investimento. Interessante. A gente tem uma outra pergunta do prefeito Francis de Cáceres, que também é empresário, e olhando aqui a questão da gestão, né? Ele fez uma pergunta no seguinte sentido: do Ministério colocar no site o preço que cada prefeitura está comprando. A gente conhece algumas startups que fazem isso, mas talvez o próprio Ministério já tenha alguma solução, né? A gente não tem, hoje, centralizado os valores das compras de cada prefeitura. Para a gente verificar, se vocês olharem, acho que foi na semana que o Mandetta saiu, ele soltou uma portaria obrigando, a gente não tinha nem centralizado ainda, com certeza, os leitos, quanto mais os valores de compra que cada município estão fazendo. Ele soltou uma portaria criando um sistema específico onde tanto os gestores do SUS quanto do privado teriam que alimentar a quantidade de leitos com leitos disponíveis para a Covid, porque o Ministério não estava com essas informações todas concentradas. Então, seria interessante, mas esses dados não estão disponíveis hoje. Eu tenho certeza, porque a CGU tem feito o levantamento das compras e nós não temos como olhar 5.570 municípios, mesmo porque nós só temos 1.980 servidores e separados em todas essas áreas, mas a gente tem procurado olhar nos municípios acima de 500 mil habitantes nas capitais. Nós estamos condensando as informações desses municípios. Dos demais, aí é uma dificuldade enorme. Você tem que ir verificar se tem transparência naquele município, se o dado está disponível. Se não for, é praticamente impossível. Mas é uma sugestão para a gente tentar alimentar esses valores aí, criar um portal específico onde as pessoas pudessem alimentar. Muito bom. Eu vou aproveitar uma dica que você deu, ministro, o senhor, sobre ouvir a população, né? E deu o exemplo do IOV. Eu vou liberar o áudio da prefeita Carla Batista, espero que ela esteja aqui. Ela está na sala, mas espero que ela consiga dizer, porque lá também a gente procurou uma série da internet, ela é prefeita no interior do Maranhão, e a gente sempre, junto dos órgãos de controle, a gente conseguiu resolver a qualidade da internet em algumas cidades junto com a Anatel. Então, a gente sempre junto com as autarquias, órgãos de controle, também para resolver esses problemas. Eu queria que a Carla falasse de um trabalho que a gente desenvolveu lá, um design sprint com a metodologia do Google, onde a gente envolve a população, os vereadores, inclusive da oposição, e eles sugeriram projetos em 4 grandes áreas: saúde, emprego, educação e nos processos da prefeitura. E a gente conseguiu uma eficiência lá
de uma emissão de um valor de ajudar a população que precisa fazer tratamento médico em outro município, um recurso do Ministério da Saúde, que é a Prefeitura, demorava 15 dias, e com esse trabalho eles conseguiram reduzir para 3 dias a liberação desse recurso. Então, eu queria que a Cátia comentasse dessa importância que o ministro falou, de envolver a população. Às vezes não tem um aplicativo, um site, mas a gente faz de uma outra forma. Carlos, eu liberei seu áudio, você está ouvindo? Você consegue falar? Como é que está a internet hoje aí em Vila Nova dos Martírios, Maranhão? Boa noite, gente. Tudo bem? Alexandre, Sol, demais participantes, ministro. A internet está mais ou menos. Eu estou ouvindo a senhora bem. Que bom, que bom. É um prazer estar aqui hoje. A palestra foi muito esclarecedora. E sobre o que o Alexandre disse, assim, a gente tem tentado aprender no dia a dia da gestão, e eu estou à frente do município já no segundo mandato, e uma das coisas que me deixou assim meio desesperada quando eu assumi a prefeitura, eu dei esse testemunho, foi o município não ter memória nenhuma, zero memória. E depois de bastante tempo, até demorei muito a chegar a ter esse insight, a chegar a essa certeza, eu percebi que participando desse grupo tem ajudado muito, né? Eu até falo que, como eu demorei para conhecê-los, que eu só os conheci ano passado, mas que bom que os conheci, que bom que comecei a participar. E depois eu cheguei à certeza de que eu não posso... e lá, quando eu entrei, eu disse, eu não posso entregar o município sem memória, entregar do jeito que eu recebi, jamais. Mas depois eu cheguei à certeza de que eu também não podia entregar o município sem um norte. Meu Deus, a próxima pessoa que vier depois de mim tem que ter um norte, tem que saber para onde vai andar, minimamente. E aí a gente aqui com essa dificuldade toda no interior, nós resolvemos, aqui conversei com o Alexandre, com a Sol, fizemos uma pesquisa, né? A população achava, quais eram as reclamações, e aí a gente acabou fazendo um encontro. Nesse encontro nós convidamos, né, várias pessoas, nós convidamos sindicatos, vereadores todos, oposição à situação, convidamos pessoas da comunidade, as empresas que trabalham aqui no município, e fizemos um dia assim, muito importante, nós começamos uma construção. E nesse dia, as áreas se encontraram, porque assim, eu imagino como seja no governo federal, que aqui é bem pequeno, e a gente tem uma dificuldade muito grande, e a gente erra muito, por falta de intersetorialidade, de comunicação entre os setores. Nesse dia, assim, as áreas se encontraram, se encontrou o administrativo com a saúde, com a educação, com o social, e a gente foi falar do TFD, da demora, da angústia da população para receber um TFD, que é uma ajuda pequenininha, né? E que a gente passava 15 dias, e aí a gente se encontrou, montou ali, imediatamente reduziu para 3, Alexandre, a gente já está praticando 2, já conseguiu praticar 1, viu? Show. Então, assim, foi uma evolução muito grande. A gente ainda tem esse problema grave de internet, que nos atrapalha muito, mas é isso, assim, em relação um pouquinho ao que você disse, e as angústias que a gente vive aqui com relação ao coronavírus e no interior do estado, aqui no Maranhão está começando a se interiorizar a doença, né? Estava muito concentrada em São Luís, em Imperatriz, que é a segunda maior cidade, agora está chegando. Hoje mesmo eu estou com, até 3 dias atrás não tinha nem suspeito, hoje estou com 5. E, enfim, vários prefeitos do consórcio já testaram positivo, suas familiares, está chegando no interior, infelizmente. E a gente tem uma preocupação grande aqui, que eu poderia discorrer sobre isso bastante tempo, mas eu queria, talvez nem fosse mesmo um assunto para conversar com a CGU, acho que é um assunto mais interno, mas eu tenho uma preocupação muito grande, vou colocar aqui, falar da maneira mais simples possível. A gente recebeu, das ajudas que o governo federal enviou exclusiva para a Covid, eu recebi 2 repasses. Um de 30.500 alguma coisa, outro de 38.500 alguma coisa, que foi a MAC 2 vezes do mês. Sim. E os órgãos de controle
já até, inclusive, deram essa orientação para o senhor deu aqui os nossos órgãos de controle, né, de criar uma ferramenta dentro do nosso portal, exclusiva para os gastos de Covid, mas, assim, acho que falta melhorar um pouco, ministro, me desculpe, mas falta melhorar um pouco a comunicação, devia ser menos violenta. No parte do pressuposto de que a gente já fez um monte de coisa errada. Eu recebi um recurso num dia, no outro tinham vários ofícios do Ministério Público. Eu cocei a cabeça e disse, meu Deus, será que entrou o dinheiro todo do governo federal nessa conta aqui, senhor? Assim, a gente precisa melhorar nisso. Nós precisamos melhorar muito com relação a essa questão de dar mais transparência, de procurar corrigir os nossos erros. E os órgãos de controle precisam melhorar nisso, assim, a gente se sente ofendido muitas vezes, acuado muitas vezes. Eu, pelo menos, não sei se acontece nos outros municípios, mas comigo é um negócio impressionante, assim, né? Assim, sobre isso eu queria deixar esse registro. Era isso. Doutora Carla, a senhora tem toda a razão. Erramos constantemente na fala, erramos constantemente. Eu participei de uma reunião quando iniciou o problema, a preocupação da população em relação à situação do Covid. O ministro Toffoli nos chamou numa reunião. Essa reunião, quem participou foi o doutor Aras, eu, o doutor André Mendonça, que é o AGU, o ministro Múcio, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, fomos também à Defensoria Pública da União. Tentamos ali criar uma forma de trazer segurança jurídica aos gestores num momento difícil como esse. No início da minha fala hoje, e acho que a Solange ouviu falar disso lá em Londres, quando a gente estava em Londres, um país que normalmente tem altos índices de corrupção, você tem consequências que são muito ruins. Não é só a consequência do desvio do dinheiro, essa é aquela consequência física, aquela consequência material que você vê, ó, faltou dinheiro. Mas eu acho que as consequências imateriais são as piores para o desenvolvimento de um país. E as imateriais são aquelas de descrença na democracia, falta de confiança nos gestores públicos, e isso vai gerando essa desconfiança generalizada, e aí os ministérios públicos, eles entram pesadamente soltando ofícios, recomendações e uma série de coisas, e você recebe isso, você se sente um ladrão. Assim, parece que deram dinheiro para um irresponsável. Eu falo muito isso. Eu acho o nosso sistema ainda um pouco louco. Se a senhora parar para ver, a senhora que é gestora e tem dificuldade na ponta, a gente enche a boca para dizer que a gente vive numa democracia e pode escolher os nossos representantes, que são eleitos pelo povo. Mas quando ele elege, ele não consegue gerir 7% dos recursos disponíveis, porque a mesma população que elegeu essa pessoa, ela opta por engessar todos os recursos, porque parte do pressuposto que o dinheiro vai ser desviado. Assim, se você quer ter o direito de escolher quem vai usar o dinheiro, você deveria ser o que menos desconfiasse que essa pessoa ia utilizar o recurso de maneira indevida. E aí o que eu tenho falado, que isso vai passar, infelizmente, eu posso dizer para a senhora que eu não concordo, mas essa mudança vai depender de uma ação coletiva, de um trabalho de todos nós, de procurar mostrar resultados, de procurar... Porque, infelizmente, isso está inserido. Um procurador que é amigo meu aqui do estado de Goiás, gosto dele, ele me procurou a CGU para a gente fazer um trabalho conjunto que ele queria um levantamento nosso de preços médios de mercado de produtos, para ele verificar se estava sendo comprado mais caro agora, durante o Covid, e entrar com ações contra prefeitos. Eu falei, eu não vou participar disso, porque o preço está alterado. Assim, como é que eu vou entrar com uma ação contra uma pessoa por preço alterado se eu tenho certeza que o preço está alterado?
O governo federal pagava 11 centavos em média numa máscara aqui, aquela máscara padrão lá, e estava pagando agora 2,50. 3, 4. Eu fui comprar aquela, que é aquela azulzinha, fim de semana, porque a partir de amanhã em Brasília é obrigatório usar. Quem não usar é multa de quanto? R$2.000? R$2.000 de multa, estão falando. R$25 a máscara, eu paguei na farmácia. Ou seja, eu vou ter dificuldade de cobrar qualquer um que comprou por menos de 25, porque eu paguei R$24,90 na promoção. O cara me deu 10 centavos de desconto. Então, eu entendo completamente a angústia da senhora, mas, infelizmente, é o momento que a gente está vivendo, a gente vai ter que mudar isso aí. E são iniciativas como essa que a senhora demonstrou agora, de participação social, que vai mudar isso aí. Tenho certeza que a senhora vai entregar ao município 1 milhão de vezes melhor do que recebeu. O que a senhora falou de diretriz é o que a gente prega de governança. É você ter um processo com liderança, estratégia e controle. A senhora ter uma estratégia de atuação, áreas específicas, um planejamento específico para aquele orçamento, com programas bem definidos, metas e controles. É isso que a gente espera. E eu acho que trabalhos como esse são que vão permitir que daqui a um tempo, acho que a nossa geração não vai ver, mas espero que a nossa geração veja, uma sociedade cada vez mais confiante nos seus gestores, nos seus escolhidos através do voto. Legal. Ministro, espero que a gente possa fazer mais algumas perguntas, não sei como é que você está de tempo, véspera de feriado. Não, eu tenho mais, vamos botar aí mais 10 minutos, eu tenho ainda. Então, tá bom. Então, rapidinho, tem uma pergunta do Antônio, prefeito de Itacoatiara, Amazonas, e lá está uma situação bem complicada. Ele está perguntando como fica o limite prudencial no período do Covid-19, se teve alguma mudança. Limite o quê? Não ouvi. Limite prudencial, ele escreve aqui na pergunta dele. Em relação a quê? Dos limites da LRF? Eu vou pedir para ele melhorar a pergunta, enquanto isso eu vou liberar para a Daniela, ela é prefeita de Monteiro Lobato, e ela fez uma pergunta interessante, Daniela de Cássia, ela também é presidente da Associação dos Municípios Turísticos. Dani, o seu áudio está liberado. Olá, boa noite. Está me ouvindo bem, Ale? Está um pouquinho baixo. Espera aí que eu vou melhorar aqui. Boa noite. Boa noite. Bom? Melhorou? Boa noite, Sol. Boa noite, Ale. Boa noite, ministro. Boa noite, prefeitas e prefeitos, secretários. Eu vou elogiar de novo o Prefeitos do Futuro, não tem como não fazer isso, né? Em relação a essa mentoria, que para todos nós tem sido extremamente importante. Muitas falas aqui do ministro Wagner já me acalmou o coração, né? Porque a minha equipe ela é bem rigorosa e aí, às vezes, eu estou com uma consultoria aqui, porque nessa pandemia a gente não sabia como... Não tem receita, né, ministro? E a gente não sabia como agir. Então, eu estou com uma assessoria da USP e eles falam muito de uma tal de excepcionalidade, né? Na época de pandemia, na época de calamidade pública, e só que o meu jurídico foi bem rigoroso com essa excepcionalidade, né? Então, a gente está meio que sob controle, está tudo sob controle em relação a tudo que o senhor falou, então eu fiquei bem tranquila em relação a isso. Eu não vou perder a oportunidade, porque eu não sei se o tema seria só para falar sobre a questão da pandemia e tudo, mas o que eu coloquei aqui é sobre o consenso entre os conselheiros dos órgãos, né, de controle. Eu sou do estado de São Paulo, sou da cidade de Monteiro Lobato, uma cidade de 4.500 habitantes, mas já aconteceu de eu ter conta rejeitada, né, com parecer desfavorável, quer dizer, porque ainda não foi votado pela rejeição, pelo mesmo motivo de uma conta que foi aprovada por outro conselheiro. Então, isso é um gargalo, eu penso, né, ainda muito grande para nós, gestores públicos municipais, que existe uma orientação, a gente sabe, o senhor passou várias delas aqui para a gente, e mesmo que a gente siga, um aprova, outro reprova. Então, isso eu acho que é um problema sério no Brasil ainda.
né? Não sei se isso acontece em São Paulo, mas enfim. E a outra é como que a gente faz quando existe a sobreposição de legislação. Talvez seja a mesma pergunta do prefeito lá, que pergunta sobre o limite prudencial, né? Eu estou falando em gasto com pessoal. Eu sou obrigada a dar um aumento de 12,84% para os professores. Isso não quer dizer que eu não concorde, eu também sou professora de formação e acho que merecem, deveria inclusive ser uma das profissões mais bem remuneradas, porém, em nenhum momento foi consultado os municípios da situação. E a gente tem uma outra lei, que é a LRF, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos impede de gastar mais que 54%. Por exemplo, se eu der esse aumento, eu já fiz o impacto. Em 2020, eu não terei problema porque o meu limite está em 49. Mas eu já sei que o prefeito que vier em 2021 e 2022 terá dificuldade, inclusive, de contratação de médicos, se der esse aumento. E aí, como fica a situação do prefeito, que ele tem que cumprir as duas legislações? O aumento dado por lei, eu acho que o correto para o prefeito aí é fazer um... Vocês ficam realmente com uma dúvida que... Eu acho que vocês têm que registrar, tem duas leis, né? Eu acho que uma consulta ao Tribunal de Contas daquele estado é o ideal. Falar, olha, eu estou aqui entre a cruz e a espada. Isso acontece muito com decisão judicial também, né? Às vezes vem decisões judiciais que determinam alguma coisa que eu recomendo vocês a fazerem uma consulta ao Tribunal de Contas, dizendo que existe uma lei e que vocês precisam tomar uma medida. Mesmo porque, qualquer uma que você descubra, você vai ter alguma ação contra vocês. Seja dos professores, caso você não dê, seja do Ministério Público ou de algum outro órgão que você ter extrapolado, como no caso do colega do prefeito, do limite prudencial de pessoal que é previsto na LRF. Então, eu sempre parto por esse lado de fazer consultas. Eu já fiquei em várias situações na minha vida em que eu atendia de um lado e descumpria de outro. Eu sempre optei por fazer consultas para os órgãos específicos, né? Então, eu recomendo isso para vocês. Tribunal de Contas, consulta, pergunta, olha, vou cumprir a lei e irei descumprir a LRF. O que eu faço? E aí, vence o posicionamento. Agora, o que eu também recomendo vocês, e eu tenho esse critério aqui, é sempre, por óbvio, eu sei que vocês fazem isso, mas chamar a jurídica também e pedir para a jurídica se manifestar de forma clara. Que ele vai poder ver temporalidade de lei, às vezes você pode dar sorte de ser uma lei complementar, você resolve, porque ela vai ter uma hierarquia maior de leis, ou quem sabe também, as leis, quando elas têm, ele faz uma análise temporal, essa lei é posterior, então ela vê e faz a análise, ela não pode quebrar. Eu acho que a LRF sempre é uma lei preocupante de vocês desrespeitarem. Né? E ela é lei complementar, não é? Sendo lei complementar, eu acho que vocês conseguem quebrar o aumento nisso aí. A lei complementar ela tem uma preponderância, então se você tem uma lei ordinária, ela não pode desrespeitar uma lei complementar. Legal. E para a última pergunta, eu queria privilegiar, então, o controlador interno do Ceará, também está passando por dificuldades. Homenageando os controladores internos, eu vou abrir a palavra para o Cleodásio, do município de Tabuleiro do Norte. Cleodásio, rapidinho, então, para a gente respeitar o tempo aí do ministro. Boa noite a todos. Ministro, quero agradecer pela sua participação aqui nos auxiliando, nos trazendo essa informação tão importante, porque nenhum de nós está preparados por um momento como esse de pandemia que a gente está vivenciando. Então, está sendo muito difícil, muita pressão, pressão política, pressão dos órgãos de controle, e a gente tentar lidar com tudo isso de uma vez só é muito complicado, né? Nós aqui
o município onde eu trabalho é um município de 31 mil habitantes, mas tem uma situação de 7 confirmados de coronavírus, um óbito. Então, está sendo um momento difícil mesmo. O senhor falou sobre a questão da dificuldade de equipe técnica da controladoria, né? A gente vivencia isso muito. A maioria dos controladores, nós não temos equipe técnica, e isso, para nós, é feito uma grande pressão, principalmente dos órgãos de controle com a controladoria. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas aqui fez uma inspeção e identificou 16 achados, e desses 16 achados ele me identificou como responsável solidário, junto com o secretário, em 9, né? Então, quando a gente não tem uma equipe, que às vezes para a gente suprir essa necessidade, né? Mas eu queria falar especificamente sobre o número de recomendações que a gente está recebendo, principalmente do Ministério Público e da Procuradoria. O Estado do Ceará, por exemplo, recebeu uma recomendação dos procuradores da República, aqui do Ceará, no sentido de que os prefeitos que não adotarem o isolamento, eles se responsabilizarão. Isso, então, teve alguns municípios, né, alguns municípios que já tinham até, de uma certa forma, feito uma liberação parcial do comércio, teve que voltar atrás. E a questão do Ministério Público, né? Nós aqui recebemos quase 4 recomendações do Ministério Público nesse momento. Recomendação, e aí a minha pergunta é sobre isso. A obrigatoriedade da gente utilizar, aliás, da gente cumprir essas recomendações, e sobre a questão dos índices. A gente falou aqui sobre a LRF, né? Mais precisamente sobre o índice do limite de gasto pessoal. Mas a gente não tem só esse limite, esse índice, né? A gente tem também aquela dos gastos obrigatórios, com saúde, educação, e uma grande preocupação minha, principalmente o gasto com a educação. Fechadas, o consumo geral aí vai diminuir, vai impactar com o gasto dos 25% que o município tem que fazer com a educação. E é uma preocupação muito grande, eu estou discutindo aqui com alguns colegas controladores daqui do Ceará, como a gente vai agir sobre isso. O senhor falou sobre a questão da consulta dos órgãos de controle. Quando a gente faz uma consulta, por exemplo, ao Tribunal de Contas, lá no finalzinho da consulta diz, essa consulta não tem valor numa defesa posterior. E às vezes a consulta a gente faz para responder por um relator, e que não necessariamente vai ser o relator da nossa prestação de contas posterior. Então, diante de tudo isso, a gente, controladores aqui, quem está participando, aqui nós temos alguns colegas, agradecer a só por nos permitir convidar alguns colegas controladores aqui do Ceará. Mas é difícil, viu, ministro? Estar controlador de um município pequeno, como o nosso caso aqui, Lê do Norte, principalmente onde muita coisa vem para a gente tirar consulta, decidir, tomar uma decisão drástica, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Cleudásio, obrigado pela pergunta, e esses sempre são problemas recorrentes. Eu vou tentar te ajudar aí dentro da minha possibilidade. Em relação ao teu segundo questionamento, que é quando você faz questionamentos ao tribunal, e o tribunal normalmente coloca que aquela resposta não pode servir de defesa, mesmo porque ele vai tratar de um caso em abstrato, muitas das vezes, de uma situação em geral. Eu sempre... esse problema que você trouxe é um problema que a gente está muito preocupado. O que é? Nós diminuímos gastos em outras áreas e nós temos um mínimo para aplicar, né? E isso me preocupa para o próximo ano, porque a gente tem um mínimo de saúde que talvez seja muito
para a necessidade que eu vou ter no próximo ano. Eu posso ter agora, com esse recurso, ter adquirido bastante coisa, e isso vai. Essa é a luta que nós estamos tendo aqui em Brasília. O que é? Tentar criar uma norma que tente desvincular mais esses recursos para que os prefeitos tenham mais liberdade de ação. Se a gente elegeu o prefeito e ele foi o eleito pelo povo, ele tem que ter mais liberdade de ação. Esses mínimos é uma coisa que a gente quer, se você pegar a política do governo hoje, é acabar. Tá? Vai ser uma luta grande, porque muita gente defende esses mínimos, mas assim, foi bom você falar isso, que amanhã eu vou até procurar o pessoal, amanhã é feriado. Na segunda-feira eu vou procurar o pessoal até para dar uma olhada lá no orçamento de guerra, ver se a gente consegue incluir alguma coisa de preocupação disso aí que você está falando. Ou seja, a redução de gastos em outras áreas com o mínimo a ser aplicado pode gerar um problema de gestão muito grande para os prefeitos. Não só para os prefeitos, como também aqui no nosso âmbito. Então, esse é um problema grande que a gente vai ter que mudar legalmente. Em relação ao primeiro questionamento que você tinha feito, que foi das controladorias, né? Dá para você repetir a primeira que eu esqueci? Espera aí que ele está com o áudio, eu fechei o áudio dele, deixa eu abrir para liberar o áudio dele. Está liberado, Haddad. Pronto, é sobre a questão das obrigatoriedades do seguir as recomendações que a gente está recebendo, tanto da Procuradoria como do Ministério Público. Seguir as recomendações. O que eu te recomendo? Toda vez que vem uma recomendação, ela não é uma ordem, ela é uma recomendação. Né? Para você descumprir essa recomendação, eu sempre adoto uma política de estar amparado. Eu sou muito prudente em relação... Você deu um exemplo aqui, não é muito a minha área, mas vamos pegar aqui uma análise de risco que ela cabe em qualquer local. Né? Você trouxe o exemplo de recomendações de que não é para reabrir o comércio. Não existe nenhuma recomendação da Organização Mundial de Saúde que você feche o comércio. Nem que você fique em casa. Nem que você... O que existe e o que a gente tem que fazer é uma gestão de risco, uma matriz rápida que você coloca o seguinte: capacidade de atendimento de leitos que você tem no seu local versus a quantidade de casos. Hoje você já tem números que lhe permitem estimar, pelo número de pessoas infectadas, quantas pessoas precisarão de leitos. Se você tem argumento e dados que mostrem que a quantidade de leitos disponíveis suportam aquela quantidade de pessoas que pode se infectar, pode liberar que não vão ter como te processar. Agora, você tem que estar com esses números bem definidos. Porque senão você está entrando num risco muito grande. Porque já está muito claro que, principalmente essas procuradorias de direitos humanos, de defesa do cidadão, elas vão cair para dentro porque é do DNA delas. Elas vão chegar lá e vão entrar com ações em cima dessas mortes para responsabilizar gestores. Então, o que eu, na função de vocês, de gestor, eu estaria muito em cima desse ponto. Tá? Eu venho acompanhando as curvas semanais, eu vejo quanto é que está o nível de contaminação, quanto é que está a quantidade de leitos, posso abrir. Começou a subir muito a ponto de estourar a quantidade de leitos, eu seguro. Eu tentaria trabalhar nessa perspectiva. Se vocês conseguirem colocar isso em números, eu acho que vocês têm uma grande possibilidade de conseguirem tomar ações que não vão... Mesmo que questionadas judicialmente a posteriori, vocês consigam ter uma resposta execuível. Eu só queria, antes de fechar aqui minha fala, eu vi que a Ana Karina fez uma pergunta. Tem uma pergunta, compra de EPIs. Temos ata vigente, porém os fornecedores estão negando os pedidos pelos valores constantes das atas. E com isso, força o município a comprar pela dispensa, com base na Lei 13.979, com valores elevados, com o mesmo fornecedor. Qual a recomendação? Eu
aqui a gente está recomendando a compra, tá? Mas com o seguinte cuidado que eu peço a vocês. Formalize com o fornecedor de que ele não irá fornecer com a ata aqueles recursos. Pega a assinatura dele. E aí compra, a partir de uma emergencial, com um chamamento público. Mesmo que seja ele o vencedor, a gente tem que botar o seguinte coisa na cabeça. Ele não está conseguindo comprar essa máscara do fornecedor dele para repassar para vocês pelo mesmo preço, porque os preços subiram. Então, o segredo aí, que aí não tem como nenhum gestor ser responsabilizado, é motivar os atos e documentar esses atos. Eu acho que, Ana Karina, com esse ponto, você compra as máscaras, mas você toma esses cuidados de deixar o processo muito bem montado, porque, com certeza, vão ocorrer denúncias, vão ocorrer problemas, e aí vocês estarão aí com uma capacidade de resposta que aí não tem o que se fazer. Legal. Eu vou só encerrar e se despedir, mas antes eu já quero adiantar o assunto do ano que vem, tem tudo a ver com isso que vocês estão enfrentando. Eu comentei que eu estava fazendo um curso com o negociador-chefe do FBI sobre negociação. E mais do que nunca, vocês estão precisando de técnica de negociação para lidar com esses fornecedores nesse momento. Então, não perca a mentoria da semana que vem, que vão ser técnicas utilizadas pelo FBI. Eu já dei esse treinamento para a Sol e, como excelente negociadora, ela conseguiu trazer o ministro para o nosso papo. Muito obrigado, ministro, por ter aceito o convite de coração e muito enriquecido. E queria que a Sol, em nome dos Prefeitos do Futuro, fizesse o agradecimento final. Bom, ministro, mais uma vez, gratidão pelo seu tempo e principalmente pela sua humildade, né? Algo que tem me chamado muito a atenção é a humildade do ministro Wagner Rosário de sempre estar em contato com as pessoas mais humildes e fazer esse movimento no Brasil é a nossa missão. Gratidão a todos que entraram, né? Estamos aqui com um recorde, né, de participantes até o final, de 33 pessoas, entraram 37 e ficaram até o final 33, gratidão mesmo. E juntos, né, com o nosso braço forte, gostaria de pedir até um carinho do ministro, né? A gente tira uma foto no final da nossa mentoria, fazendo o nosso braço forte, né? Então, Alexandre, coloca todo mundo na tela junto para a gente fazer um print. Tá todo mundo na tela, se mexer aí no mouse, na coisa, para mim aqui já está aparecendo todo mundo. Tá. Então, vamos fazer isso, assim. Yes, yeah. Dá um print ali. Precisa de muito braço forte para lidar com essa situação. E a gente sabe. Com certeza. É isso aí. Muito obrigada. Um bom feriado. Abraços isolados da Sol aqui, ministro. E conte com a gente para a gente mudar esse país. Pessoal, eu que agradeço. Conversa excelente. Ganhei muito mais do que fazer qualquer outra coisa hoje à noite. Obrigado pela oportunidade. Boa sorte para vocês na difícil missão de gerir esses municípios do nosso país. Obrigado ao Sol, obrigado ao Chico pela oportunidade de estar aqui. E contem sempre com a CGU. Estamos sempre aí com a nossa equipe à disposição. Tá. Gratidão, boa noite e se cuidem. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.